Paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estudaremos a lição número 6 da classe dos juvenis, classe Daniel. O título da lição é A Exploração do Movimento Pentecostal. Então, o que é o movimento pentecostal? É um movimento do Espírito Santo, fruto da ação soberana de Deus entre nós. Os objetivos da lição serão os seguintes: conhecer as raízes do movimento pentecostal moderno, identificar as características do pentecostalismo nos Estados Unidos e expor as características do pentecostalismo no Brasil. O texto bíblico está em Atos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. No decorrer da lição, nós iremos explicar um pouco mais sobre esta passagem bíblica. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 até o 21, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui Jesus lê o que fora profetizado por Isaías, profeta que foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 anos antes de Cristo, no ano em que o rei Uzias morreu, esse período de 739 anos antes de Cristo. Jesus leu o livro do profeta Isaías, o que havia sido profetizado. Há muito tempo atrás, tinha sido profetizado sobre ele mesmo. Aqui Jesus se declara como o Messias, o enviado, o ungido, o Redentor prometido por Deus. Então, em Atos 2 registra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 principais festas judaicas instituídas por Deus através de Moisés. As outras 2 são a Páscoa, Levíticos 23, do versículo 4 ao 8, de tabernáculos, também narrada em Levíticos, capítulo 23, versículo 34. E Pentecoste era uma festa que reunia várias pessoas de diferentes nações. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque era celebrada 50 dias após a Páscoa. Levíticos capítulo 23, versículo 15 ao 16. Bom assim citar a referência para, se você quiser depois ler e se aprofundar mais, saber onde está a referência do que está sendo dito aqui. Então, a Pentecostes também era conhecida como a festa das primícias, porque coincidia com o fim da colheita de trigo. Então, naquele evento foram faladas línguas conhecidas das nações que estavam presentes naquela festa. Há quem diga que havia ali umas 17 nações presentes ali. Então, eles falavam línguas conhecidas das nações que estavam naquela festa, mas desconhecidas das pessoas que falavam. Cada um os ouviu falar na sua própria língua. Ocorreu o inverso de Babel, pois em Babel um não entendia o que o outro falava. Deus confundiu as línguas
né, naquela situação. E em Jerusalém, no Pentecoste, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E as pessoas ficaram maravilhadas, pois diziam umas às outras, né? Não são todos galileus? Como podem falar em outra língua? Então ali haviam pescadores, pessoas humildes, né? E começaram a falar em outro idioma, né? Idioma que nem eles mesmos conheciam, né? O Espírito Santo que os capacitou a falar daquela forma. Cabe dizer aqui também que língua estranha não é o mesmo que língua estrangeira. Então, a língua estrangeira, Deus capacita também a falar em língua estrangeira, que nós vamos vendo no decorrer da lição, e daí a outra pessoa, né, que é de outra nação, ela entende o que aquela pessoa está falando, porque ela está falando em outro idioma. Mesma coisa que o Espírito Santo conceder a mim, que eu fale em japonês, por exemplo. Então o japonês vai entender o que eu estou falando, certo? Essa é a língua estrangeira. Agora, a língua estranha não é diferente. A língua estranha também o Espírito Santo nos capacita a falar. A língua estranha edifica quem está falando. Só que só entende essa língua estranha quem o Espírito Santo conceder, né, o dom lá de interpretação de línguas. Amém? Então vamos partir aqui para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o início de tudo nos Estados Unidos. Então, em Topeka, no desabrochar do século XX, mais especificamente no 1º dia de janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, Estados Unidos, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. No seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes Osman creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo, Atos 2,17, ao receber a imposição de mãos e a oração de Parham. Imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Então aqui, né, Atos 2,17, atualidade da promessa. Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, né? Então, os que receberam originalmente essa promessa, a vossos filhos, que é a descendência, e a todos os que estão longe, e a todos quanto o Senhor Deus chamar. Então, quer dizer, a atualidade, né? Então, essa promessa, ela vale para aquela geração daquela época, para nossa geração hoje, e daqui para frente para quantos ainda o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? Então, cabe citar aqui também a oração de Jesus pelos seus discípulos em João 17, que diz assim, do versículo 6 em diante, que diz assim: porque todos aqueles que ainda hão de crer em mim, por mim, então quer dizer que essa oração é por mim, é por você e para quantos nosso Senhor Jesus, quantos hão de crer ainda em Jesus Cristo. Então aqui da atualidade dos dons espirituais. Então vamos partir aqui, grande experiência, subtópico 1.2. Charles Parham ensina sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes na igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Agnes Osman cria nisso de todo o coração, e sua autobiografia revela o seu profundo desejo por esta bênção. Então ela aqui falando: eu queria a promessa do Pai mais do que comida ou descanso. Parham é considerado um dos pioneiros no movimento pentecostal moderno, ao valorizar a experiência cristã. Sem desvalorizar as Escrituras, ele ajudou a lançar as primeiras bases doutrinárias
do jovem movimento. Então, em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: Buscai-me-eis e me achareis se buscardes de todo o coração. Então, o que nós lemos aqui nessa passagem foi que uma jovem aqui, ela buscou de todo o coração. Então, ela acreditou na promessa e ela queria isso mais do que comida ou descanso. Então, ela buscou de todo o coração. Então, por isso que ela achou, né? Assim como alguém buscou naquele tempo, nós também podemos buscar. E se buscarmos de todo o coração, também acharemos. Como lemos na lição anterior, né? Salmo 42, que diz assim: assim como o cervo brama pela corrente das águas, né? Então, assim como ele brama, anseia por isso, que nós também tenhamos esse mesmo anelo, esse mesmo anseio em buscar a Deus. Partindo aqui para o tópico 2, o movimento pentecostal na Rua Azusa. Subtópico 2.1, a Rua Azusa. Esquisita Babel de línguas, diz aqui. Nova seita de fanáticos à solta. Cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Então, assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande movimento que ocorria na Rua Azusa. A despeito de toda oposição, o fato é que esse profícuo movimento do Espírito Santo resistiu e revolucionou o mundo. A missão da Rua Azusa, cuja sede funcionava num antigo prédio de madeira, parcialmente queimado, bancos improvisados e púlpito feito de caixotes. Foi o cenáculo moderno, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo para incendiar o mundo. Então, a obra de Deus sofreu e sofreu a oposição. Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que quem quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então a igreja anda na contramão do mundo. Então a luz denuncia as trevas. Em Atos 5, capítulo 39, né, Gamaliel, nas palavras de Gamaliel, ele diz assim: se a obra é de Deus, então não podereis desfazê-la. Então a obra é de Deus e ela não para. Pode sofrer oposição, como sempre sofreu e sofrerá, mas ela segue adiante. Amém? Subtópico 2.2. Sob a liderança de William Seymour, um pastor negro cego de um olho que tinha sido aluno de Parham. Por causa de leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Mas, diferentemente na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos. Mulheres ocupavam espaços de liderança e o Espírito Santo era derramado sobre todos. Os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa. Curas, libertação, conversões e o magnífico batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Então, em Atos, capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença de distinção, diferença entre pessoas. Em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, a palavra de Deus nos fala que para não tratarmos as pessoas com diferença, dando especial atenção a quem se veste melhor ou a quem tem mais dinheiro. Então, como servos de Deus, tementes a Deus, devemos tratar as pessoas com igualdade. Né? Quem busca Deus está alinhado com o seu Pai, com o Pai Celestial,
Então, como nós estamos alinhados com o Pai Celestial, nós não podemos fazer distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E se estamos alinhados com o Pai Celestial, também não faremos, certo? Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 6 a 8, desculpa, diz assim: todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, todos sois um em Cristo Jesus. Aqui no subtópico, no terceiro tópico, movimento pentecostal no Brasil. Subtópico 3.1, a singularidade do movimento pentecostal no Brasil. Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Israel de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento pentecostal brasileiro, nenhum foi tão importante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira de Belém com Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos de nacionalidade sueca. Tudo começou quando os missionários suecos desembarcaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos, onde foram enviados pela chamada pentecostal. Então, aqui neste mesmo livro aqui, que tem o título, né, A História do Movimento Pentecostal no Brasil. Então, consta nesse livro que em 19 de novembro de 1910, os missionários suecos Adolf Gunnar Wingren e Daniel G. Ogberg receberam o batismo no Espírito Santo e no ano seguinte chegaram de navio em Belém, né, no estado do Pará. No desembarque ouviram o idioma português, o mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado Olof Adolf a pronunciar durante uma reunião de oração, na qual Gunnar Wingren recebeu a chamada para vir para o Pará. Linda história, né? Partindo para o subtópico 3.2. Após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, considerada a primeira crente brasileira batizada com o Espírito Santo, em 8 de 6 de 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, em 18 de 6 de 1911, que mais tarde se tornaria as Assembleias de Deus, em 11 de janeiro de 1918. Assim, o movimento pentecostal revolucionou o Brasil tanto no aspecto religioso quanto no social em pouco mais de 30 anos, e a mensagem pentecostal chegaria a todos os estados do Brasil em mais de 100 anos depois. Em mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes. Então, para chegarmos onde estamos hoje, teve muitas pessoas, né, que trabalharam, se desgastaram na obra, muito trabalho, muita oração, muita dedicação de vários homens, né, e mulheres de Deus. Então, nós devemos valorizar a nossa história, né, valorizar a nossa igreja e orar sempre pelos nossos pastores, pela liderança e sempre procurar ajudar, né, sempre no que for necessário. Então, para concluir, diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. Então, no versículo seguinte, o 39, Lucas destaca o aspecto universal dessa gloriosa promessa, fundamentando assim a doutrina da atualidade da experiência pentecostal. Uma promessa atrelada ao arrependimento dos pecados e à centralidade de Cristo. Assim, cremos que o mesmo Espírito que possibilitou a missão de Cristo, Lucas 4,18, também soprou em Topica, em Azusa, em Belém, e sopra ainda hoje em cada crente que receber a gloriosa promessa.
Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.